Olá. Nessa Aula a gente vai resolver um exercício de derivadas parciais, em que a gente tem que encontrar as estimativas para as derivadas parciais em relação a x e em relação a y no ponto 2, 1, dado esse mapa de curvas de nível da função. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai marcar aqui no gráfico que esse aqui é o ponto 2, 1, certo? X é igual a 2 e y igual a 1. E esse exercício ele é bem importante porque nele a gente não tem uma expressão para a função f, por exemplo, exponencial de x vezes y, ou qualquer coisa do gênero. A gente não tem uma expressão dessa, então a gente não consegue calcular as derivadas parciais nesse ponto usando regras de derivação. Tudo que a gente tem é o mapa de curvas de nível dado. Então a gente vai ter que recorrer às definições de derivada parcial em relação a x e em relação a y para conseguir fazer esse exercício. Então, qual vai ser a nossa ideia? Pensando primeiro na derivada parcial em relação a x, essa primeira aqui, a gente vai fazer isso usando a definição de derivada parcial em relação a x. E como essa derivada parcial é definida através de um limite, quando h se aproxima de zero, a gente vai escolher um h pequeno e vai considerar que a derivada parcial em relação a x no ponto 2, 1, ela está relacionada com esse quociente quando x, perdão, está relacionado com esse quociente quando x é igual a 2 e y igual a 1. Então, foi a substituição que eu fiz nessa primeira expressão, x é igual a 2 e y é igual a 1. Mesma coisa quando x é igual a 2 e y é igual a 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um h próximo de zero, porque um h próximo de zero está próximo dessa situação do limite, quando h se aproxima de zero. E aqui a gente não vai ter o valor real do limite, a gente vai ter uma aproximação. Essas duas cobrinhas aqui representam uma aproximação. Então a gente poderia considerar um h pequeno, como h igual a 0,1 ou h igual a 0,01, por exemplo. Só que a gente vai ter que usar o que a gente tem à disposição, que é o mapa de curvas de nível. Então a gente não vai poder escolher um h qualquer e substituir numa expressão da função que a gente não tem. A gente vai ter que usar esse mapa de curvas de nível. Então o que a gente vai fazer? Ao invés de simplesmente escolher um valor de h. Quando a gente olha para essa expressão aqui, a gente tem o ponto f21, o ponto 21 no segundo termo, e no primeiro termo a gente tem 2 mais h, 1. Então, quando a gente está aqui no ponto 21 e considera 2 mais h, a gente vem parar num segundo ponto, aqui à direita do ponto 21, quando a gente escolhe h positivo e considera essa expressão aqui. No caso desse exercício, se a gente escolher h igual a 1, a gente vai parar no ponto 3,1. E no ponto 3,1, ele está na curva de nível 14, certo? Que é esse pontinho aqui. Então, no ponto 3,1, a gente tem f de 3,1 igual a 14. Só que esse h igual a 1, ele é um valor maior que o valor de h que a gente tem nesse ponto aqui, que é um ponto que tem h aproximadamente 0,7, digamos. A gente não sabe qual é o valor exato de h, só que esse valor de h ele é menor do que h igual a 1, que é o valor de h que fornece o ponto 3,1. Então, nesse exercício, a gente vai usar essa estimativa para h, que seria h igual a 0,7 ou 0,7, e assim a gente tem uma aproximação para a derivada parcial em relação a x no ponto 2,1. Para h igual a 0,7, a gente vai ter a f de 2 mais 0,71
menos AF de 2,1 dividido por 0,7. Nesse ponto aqui, a gente tem o valor dado por essa curva de nível 12. É a curva de nível que passa pelo ponto 2,71. Então, a gente tem o primeiro valor da F, 12, menos o segundo valor da F, no ponto 2,1 no caso, que é 10, certo? A curva de nível 10 é aquela que passa pelo ponto 2,1, dividido por 0,7. Então, aqui a gente tem 2 no numerador, no denominador 7 sobre 10. Então, invertendo a segunda fração, 20 sobre 7 é a nossa primeira estimativa para a derivada parcial. O que a gente vai fazer agora? Quando a gente considera o limite quando h se aproxima de zero, a gente considera lá em cálculo 1, h se aproximando de zero pela direita e h se aproximando de zero pela esquerda também. O que significa que a gente vai considerar h negativo. Se a gente considerar apenas h positivo, nós estaríamos considerando apenas a situação em que h tende a zero pela direita. A gente vai considerar também h se aproximando de zero pela esquerda, considerando o valor de h pequeno, próximo de zero no caso, só que negativo. Então, essa é a primeira estimativa. A segunda estimativa a gente vai fazer agora. Então, vamos limpar um pouquinho todos esses nossos rabiscos aqui. Então, vamos lá de novo. A gente tem o ponto 2,1, que é esse aqui, certo? E agora a gente vai considerar um segundo ponto, que é 2 mais h1, só que com h negativo. Né? Então, com h negativo, a gente vai caminhar para a esquerda. E caminhando para a esquerda, a gente encontra esse ponto aqui. Esse ponto, ele tem, digamos, x é igual a 1,1. É uma estimativa que a gente está fazendo. Não dá para ter certeza. Mas, quando x é igual a 1,1 e ele é escrito como 2 mais h, a gente conclui que h é igual a 0,9 negativo. Então, o que a gente consegue fazer aqui? Para h igual a menos 0,9, a gente vai ter que a derivada parcial em relação a x no ponto 2,1 vai ser pela mesma expressão que define a derivada parcial, 2 somado com o nosso h, que agora é negativo, menos 0,9. Coordenada y continua sendo 1. Aqui o nosso ponto em questão, que é o ponto 2,1. E aqui dividido por h. Aqui é um erro bem comum o aluno escrever simplesmente 0,9, mas atenção que o nosso h ele é negativo. Então, a gente carrega esse sinal aqui. Então, a gente tem aqui o ponto 1,1 na coordenada x e y é igual a 1, que é justamente esse ponto onde passa a curva de nível 8. 8 menos a f de 2,1. No ponto 2,1, a gente tem a curva de nível 10. Tudo isso dividido por menos 0,9. Então, aqui a gente vai ter menos 2 dividido por menos 0,9, que dá 2 vezes 10 sobre 9, que é 20 nonos, certo? Como que a gente vai obter agora a resposta final para a derivada parcial em relação a x? Lembrando que é uma aproximação, não é resposta exata. A gente vai considerar a média aritmética das nossas estimativas. Então, vai ser a soma das duas dividido por 2, que é 20 sobre 7, mais 20 sobre 9. Certo? Essa é a nossa resposta final. É só terminar as contas aqui, né? Fazer a MMC, somando as frações, ou então usar uma calculadora. E é assim que a gente obtém uma estimativa para a derivada parcial em relação a x.
Para a derivada parcial em relação a y, que eu estou marcando aqui em vermelho, a gente vai usar a definição de derivada parcial em relação a y e funciona do mesmo jeito. Só que agora a gente vai ter um ponto da forma x e y mais h, aqui no segundo termo. Para x é igual a 2 e y é igual a 1, a gente vai ter um ponto da forma 2 e 1 mais h. Então, partindo do nosso ponto 2, 1, a gente vai seguir a mesma ideia e para um valor de h positivo, a gente vai chegar aqui num ponto que está acima do nosso ponto base, que é o ponto 2, 1. Então, aqui a gente encontra um ponto que tem coordenada y 1,9, digamos assim, e o valor da função nesse ponto é 8, porque essa é a curva de nível que passa por esse ponto. E se a gente considerar essa mesma expressão, só que com h negativo, a gente vai somar um valor negativo à coordenada y e vai descer e vai chegar num ponto aqui embaixo, quando a gente considerar h negativo, e só seguir a mesma ideia que está feita aqui em azul para a derivada parcial em relação a x. Tudo bem? E a interpretação dessas derivadas parciais, como que a gente pode colocar isso? Vamos limpar aqui o nosso gráfico. Se esse aqui é o mapa de curvas de nível de uma montanha, situação em que para cada ponto x e y, o valor da função é a altura, a elevação do terreno naquele ponto, isso significa que esse ponto aqui está a 10 unidades do nível do mar, por exemplo, 10 metros do nível do mar, digamos. Então, o que acontece na derivada parcial em relação a x? Na derivada parcial em relação a x, a gente considera um deslocamento, né? A gente mantém o ponto 2, 1 estático, né? Quer dizer, a gente partindo do ponto 2, 1, nós caminhamos na direção x, somando h na coordenada x. Se a gente fizer isso, a gente sai da altura 10 do terreno e chega na altura 12 do terreno. O que quer dizer que o terreno tem uma inclinação positiva, né? A gente está ganhando elevação, o terreno está subindo nessa direção. E nesse ponto 2, 1, qual é a inclinação do terreno quando, partindo desse ponto, a gente dá um passo para a direita, né? No nosso instante inicial do deslocamento, se deslocando para a direita, qual é a inclinação do terreno? Essa é a interpretação da derivada parcial em relação a x. É um valor positivo, como está escrito aqui, e ele fornece a inclinação do terreno no ponto 2, 1, caminhando na direção x. Você pode caminhar em várias direções diferentes, partindo do ponto 2, 1. E se você caminhar na direção do eixo x, positivo, a inclinação do terreno é a derivada parcial em relação a x. E se você caminhar na direção do eixo y positivo, você vai ter uma inclinação dada pela derivada parcial em relação a y. Por exemplo, partindo aqui do ponto 2, 1, deixa eu trocar a cor. Partindo do ponto 2, 1, se você caminhar na direção do eixo y positivo, você chega na curva de nível 8, saindo da curva de nível 10. Então, de 10 para 8, isso significa que o terreno, isso sugere que o terreno tem uma inclinação negativa nessa direção. Então, muito provavelmente, a derivada parcial em relação a y, ela é negativa. É o que a gente encontraria numa estimativa semelhante à que a gente fez, só que na direção do eixo y, usando a segunda definição. Bem, só uma observação, uma pequena correção. E o que nós estamos fazendo aqui nós estamos fazendo estimativas para a derivada parcial em relação a x. E a derivada parcial em relação a y é feita analogamente. Mas a derivada parcial em si é calculada através de um limite. A gente não fez esse limite. Então, aqui embaixo,
nós tínhamos uma igualdade escrita, e na verdade o que nós temos é uma aproximação, que é indicada por essa notação de duas cobrinhas. E a mesma coisa aqui à direita, onde nós dizemos que a derivada parcial é igual a esse valor, na verdade isso é uma estimativa, uma aproximação para a derivada parcial. Então aqui nós também vamos usar o símbolo de aproximação.